Porque, por exemplo, assim, o cara que ele... É porque a gente geralmente anda de barco. Tipo assim, quem anda de estrada são poucas pessoas. Porque o que é o lance? Você sai de Manaus, aí você pega uma balsa e atravessa o rio, aí você pega o ônibus, aí você entra na 319. E aí essa 319, ela liga você com Porto Velho. Então dali Porto Velho você tá no resto do Brasil. Mas você não tem um privilégio por você ser de Manaus. Agora pensa no cara que mora numa outra cidade que não tem hospital, que ele precisa de 10 horas de barco. Ah, não, sim. Por isso que tem também lá, tem as ambulâncias também. A ambulância é legal. Que é a ambulância... Ó, o nome já diz tudo, né? Uau. Então é um assento Mas de atendimento. a própria lancha é a ambulância. É, pô, o cara vai dirigir. Aí vai escrita ambulância. E tem tudo ali, tem todos os... bagulho de distribuição. O que tem na ambulância, você tem lá. Mas assim, a ideia é pra fazer o atendimento... Cara, deve demorar pra caralho pra chegar o iFood lá, né, mano? O cara liga, tá chegando em 16 horas sua pizza. O cara, porra... Tranquilinho. Mano, quando eu fui para Anamã, a gente pediu lá um negócio de uma comida lá de um churrasco e o cara foi entregar de canoinha aqui. Depois eu vou te mandar o vídeo, uma das coisas mais maravilhosas, ver o cara dobrando a esquina de canoa com tua comida, tá ligado? Que louco. Senhoras e senhores, esse é um dos achismos mais esperados de todos os tempos. Não falo isso pra todos. Não. Eu falo só pra aqueles que realmente são importantes pro meu país, certo, Marcão? Certo, Índio? Exatamente. Hoje eu tenho que tomar cuidado com o apelido Índio, que é o nosso amigo internauta que tá aqui com a gente. Internauta? Sei lá o que você é. O cara tá sempre, mesmo O cara é o amigo internauta. Adoro o amigo internauta. O amigo internauta. Ele é amigo do cara e tá na web. É. Tipo, web namoro, né? É web namoro. Web amizade. É web amizade. Tá aqui. Pela voz, você pensou, Murilo Couto, que estranho, usou muitas drogas. Não, mas ele é um spoiler do que vai ser o Murilo Couto, né? Fala um pouquinho. Ele é uma amostra grátis do que será futuramente. Olha isso, cara, é a voz do Murilo. Futuro do Murilo. Se tudo der errado, ele chega aqui. Não, se tudo for Murilo, ele chega aqui. Você pode mandar uns áudios, filha da puta, falando que é o Murilo. Já mandei, já vendi áudio já. Já vendi, oxe. Tem que raspar alguma coisa aí né? As pessoas estão pensando, qual que é o assunto de hoje? Como ser um sósia do Murilo Couto? Não. Hoje o Roger tá aqui, né? O Roger é comediante e ele é do Amazonas, né? Da região do Amazonas. Aí você vai falar, nossa, chato. Vai falar do Ratanabá. Não, cara, ele é comediante. Então tem muita história engraçada sobre essa região que poucas pessoas conhecem. Muita gente tem preconceito com essa região. Tem, cara. Eu acho que acontece, né? Hã? Eu acho que é só Manaus, eu não conheço outra cidade. Tem pra caramba, Não, né? tem... Manaus Fala aí são... você. Não, deixa o Maurício falar então, fala. Ratanabá. Nem é. Você não sabe. Não, mas Manaus são 62 municípios no estado do Amazonas, né? O estado do Amazonas tem 62 municípios, que é muito fácil de decorar, que é o número de estados brasileiros ao contrário, né? 26, 62. Ah, tá. Muito Entendeu? caramba. Então nem sabia já que tem tinha ali, 26. eu já te dou aqui já o mastigadinho aqui. Mas 62. Gosto muito de ter fé lá. Legal que Tefé tá situada no coração da Amazônia, ele viu, geograficamente. ele viu no Google. Ele viu Que qualquer isso? merda ali. Ele viu. É que 95% da população não sabe que são 26 estados. Então vai ser difícil as pessoas decorarem então isso. já sai daí. Já sai Porque daí. não é que o pessoal não estuda geografia do Amazonas. Nada, ele do não estuda Brasil. geografia do Brasil, né? inteiro. Então aí- cara, a galera do Sudeste já desligou o vídeo. Galera- é longe. Já desligou. Ele vira Tumblr, ele já... A gente tá aqui falando nesse momento com o pessoal de Amazonas, um pouco de região norte. do Amazonas. Do Amazonas. Eles ficam putos. Tá legal. Falei pra zoar, galera. Um pouco do Amazonas, tá aqui um pouco. O pessoal do Suriname tá aqui um pouquinho. Tem a galera da Guiana aqui. Da Guiana tá vendo aqui a gente ali. pra conversar. Esse é o nosso conteúdo. Antes eu preciso falar da Insider. Insider vai chegar no Amazonas agora, Vai. bicho. Diretamente. Porque a Insider é roupa com tecnologia. Eu preciso falar de Manaus já, porque muita gente não faz ideia, mas Manaus é uma das cidades mais envolvidas do Brasil. Eu faço muito show, já fiz show pra caramba lá. E, obviamente, essa piada, lá tem Índia, é uma piada de ignorante, porque eu vou falar rapidinho sobre Manaus daqui a pouco. Mas a Insider tem tecnologia, ou seja, você pega a camiseta aqui, ó. Tá aqui, pegou na gaveta. Tá amassada, põe no corpo, ela desamassa na hora. Ela tem um boné. O pessoal do ferro de passar tá puto. É verdade. Quebrou. Black Deck ele ligou aqui. José E aí, Black vai Deck continuar? falou, e aí, meu irmão? A gente tem que fazer depois o merchan do Black Deck e da Insider. isso. Pra bugar a galera. Aqui, ó, boné resistente à água, tu joga água. Lá chove muito em Manaus, Metade do ano chove bastante, outra é muito sol. mas chove. Mas chove, em ambos os casos, o boné é necessário. é necessário, exato. Cara, o boné, você de Manaus, compra o boné da Insider e a cueca que segura a bola de uma forma
Pô, essa é formidável. Acaricia. Acaricia lá. boa, hein? Ela é feita através da bola e ela faz a malha toda. Tem a linha de inverno, tem casaco. Eu tô com a roupa agora. A pessoa sempre fala, você tá de preto. Não, tem várias cores sensacionais. E aqui, ó, na descrição do vídeo, eu vou colocar o meu cupom Maurício12 com 12% de desconto e vou presentear meu querido Roger. Você tem um presentinho. Eita, ó. Exatamente. Primeira pessoa do Amazonas? Será? Não sei, Que eu entrevistei aqui é do... É. Será que Insider tá no Amazonas? Internet chega, Internet né? chega. Internet Claro, chega, internet claro, chega. claro. Deixa aí do Não, lado. mas vamos deixar aqui. Deixa eu te Vou deixar aqui. perguntar, Obrigadão, aliás, cara. sobre Ficou bom, isso. hein? Começa com um grande achismo sobre tua região. A galera acha que lá só tem índio. Eu imagino que a galera tem esse preconceito sim. contigo. Antes de perguntar pra você, eu vou falar minha visão. Quando eu fui pra Manaus a primeira vez, obviamente você falava assim, puta, quem vai no show, não sei o quê. Cara, eu já estudei bastante que Manaus sei lá, acho que é a quinta metrópole do Brasil. Tem alguma coisa assim Cara, que... Manaus é gigante. A maior do norte, de certeza. Acho que do Brasil tá nesse top 5 Tá no aí. top 5 aí. E é muito desenvolvido. Nosso PIB é bonzão. Eu tô ligado. Não. E é puta desenvolvido, é muito desenvolvido, indústria pra caramba e tal. Mas a galera, quando você fala que é do Amazonas, qual que é a reação das pessoas? É o índio, né? Tipo, principalmente aqui rola muito, mano. A gente tem Chegar, muito não, que eu vim de Manaus, sou do Amazonas. Ah, então você é índio. Fala, mano, olha pra mim. Você acha, tá ligado? Que. Entendeu? É tipo, só xenofobia mesmo, é só pela geografia. É só tá pela ligado? xenofobia. Não é que você tem um traço, você tem um cabelo, você tem um negócio. Você mora longe pra caralho. E não é longe, porque se você parar pra pensar, quem mais mora perto em de Miami acha perto. mais perto de Miami do que, por exemplo, sair de São Paulo. Quanto por tempo exemplo, né? é Manaus, Miami? Manaus, Miami, eu acho que. vai dar umas 5 horinhas, eu acho. Tem voo Manaus, Miami? Tem, pô, voo direto, voo internacional. Olha aquilo, caralho. Olha que vantagem morar em Manaus. O aeroporto lá, Santos Dumont. O aeroporto lá de Manaus lá é internacional, tá ligado? Tem voo direto agora. Entendi. Porque antes precisava vir pra cá, pra São Paulo, pra poder ir pra Cara, Miami. isso eu Olha queria o rolê, saber. entendeu? Já tava Foi no antes meio da do Copa? caminho. Foi com a Copa esse negócio aí do Na aeroporto? Copa teve uma demanda na Copa, e aí depois suspenderam, e agora voltou a ter de novo, entendeu? Não, mas eu preciso fazer essa pergunta. O quanto seus pais odiavam isso, né? Porque a geração antes da sua tinha que vir pra São Paulo pra ir pra Miami. Rolezão, mano. Agora você imagina, por exemplo, um cara que mora no interior do estado do Amazonas, sei lá, 4 dias de barco de Manaus. Nossa. E esse cara precisa pegar 4 dias de barco pra Manaus pra pegar um voo. Entendeu? Porque, tipo assim, mano, existem viagens de 5, 6 dias dentro do Rio, dentro do estado do Amazonas, tá ligado? Seria Amazonas um Brasil antigo, assim, ainda? Tipo, sem estrada? O que você vê disso? É porque a gente tem lá muitos cortes de rios grandes, né? O Rio Amazonas, que é o que dá o nome ao estado também. Então, assim, meio que a nossa cultura é baseado... É a cultura ribeirinha, que a gente diz, né? É. Tipo, o cara nasce em Manaus, ele é manauara. O cara que nasce no interior, ele é ribeirinho, né? Porque é tudo ligado. Canoa, barco, parará, tananã. E a gente não tem tanta essa demanda pra cá de rios grandes, largos, por exemplo. Porque, por exemplo, o Rio Tietê, pra mim, era um rio, tipo, mó largão. Você cortava a cidade imensa. E não, pra mim, a gente caracteriza como Igarapé, né? Que é um rio mais Vocês olham estreito. pros rios fora de E Manaus e não é acham rio, tudo... não. Tu fala, é um córrego. É um córrego. Entendi. Que a gente chama de Igarapé, né? Que são rios mais estreitos. Fala, Marco. você Não, quer porque eu vi interromper. que muito da construção lá de estrada não é o principal dos caras, que lá Não o transporte por rio é mais barato, né? É mais barato rápido, e também tem a questão ambiental, na questão das que estradas, as estradas né? derrubam Porque, por exemplo, a gente tem a BR-319, que eu acho que é a pior estrada do Brasil, assim. Tipo, de lama É barro, mesmo. né? É barro, tipo lama mesmo, que seu pé afunda na lama. 6 meses que chove não dá pra andar, Não né? dá, tipo, cancela as viagens Não, pela mas estrada. conta disso, isso que eu quero saber. E eu já tipo, fui fazer show e tive que pegar esse rolê. Tipo, de lama mesmo, de ônibus ficar atolado, e aí eu ter que sair na estrada avulso pedindo carona pra tentar chegar no município. A coisa que eu acho mais legal desse projeto, que eu sempre tô trazendo gente, de comédia, né? Que é, meu rolê, e a gente dá voz pros caras, e a gente vai descobrindo gente do Brasil inteiro. Então é o primeiro cara que eu trago do Amazonas, ali, de Manaus e tal. Eu queria saber como é que é fazer stand-up ali. Cara, a gente vai ser um lugar único. Tipo assim, hoje a galera fala assim, pô, Roger, eu quero que um dia você faça muito sucesso, que você estoure e tal, parará. Só que, tipo assim, eu não tenho pressa pra chegar nesse ponto. Óbvio que a gente, como comediante, quer chegar lá. Mas eu acho que hoje, lá no Amazonas, eu consigo fazer um rolê que vocês, que estão nesse naipe, não conseguem.
Não dá, vocês não vão topar pra ficar 3 dias dentro de um barco e tal. Você já 2 fechou dias disso, dentro de assim? um barco? Já, de ficar mano. 3 dias dentro de um barco? Já, pô. É o que a gente faz. É a nossa saída pro interior, que vocês pegam um carro e tá 2 horinhas lá. O nosso rolê é esse. Me explica isso, eu queria entender. Não tem, assim, é muito pouca estrada, é isso? São poucas cidades que são conectadas a Manaus por estrada. Olha, isso é muito louco. Pode ter Quer mais dizer, 5, 6 cidades. porque é o maior estado do Brasil, em tamanho. em tamanho territorial. Então, assim, sim. aquele tamanho todo de Amazonas é basicamente rio pra cacete pra chegar de um lugar pro outro. São lugares, tipo, isolados mesmo, assim. Você tem uma cidadezinha aqui, aí água, outra cidade lá isolada, tá ligado? É basicamente isso. E como são essas cidades? Porque assim, eu conheço Manaus, vou relembrar. Manaus é uma cidade igual qualquer metrópole. Tem um problema de qualquer outra grande cidade. A gente vai falar de Manaus, que tem muita coisa engraçada pra falar de Manaus que a gente tem. Teve até aquele a gente tava falando aquele documentário lá Cara, Bandidos na TV, Bandidos que na deu TV. um hype muito grande. A gente vai falar Manaus. disso, tal, não sei o quê. Manaus é meio parecido com Belém, é meio parecido com as cidades metropolitanas do norte, mas um pouco mais desenvolvida. Mas eu quero saber como é que esse Amazonas, esse sair de Manaus, assim, primeiro, qual a população de Manaus, você sabe mais ou Manaus menos? tem 2.200.000 habitantes. 2 milhões. 2 milhões. É bastante uma gente. galerona. E E o estado todo, se eu não me engano, chega a 3 milhões e... Ou seja, é espalhado 1 milhão em várias coisinhas. Entendeu? Então, o cara que vai pro interior... desculpa, a pergunta foi ruim. Mas assim, além de Manaus, qual que é a cidade que bomba, digamos, de desenvolvimento lá do Amazonas que ninguém pode saber? As cidades que estão coladas via estrada, que eu tô conectado via estrada Manaus, entendeu? Entendi. Que aí é Manacapuru, que você atravessa aquela ponte do Rio Negro. não sei se Show você já lá, viu a ponte. show lá tu curte. Você passa pro outro lado e Itacoatiara também, que é pro outro lado. Aí é do caralho, aí é o show que você gosta de fazer. Às vezes quando vem uma demanda pra você fazer show em... Tefé, pronto, foi Tefé que foi citado. Cara, vou fazer um show em Tefé. Tefé, qual que é a logística? A gente pode ir de lancha, a jato e tal. Essa foi uma viagem de 16 horas. Tranquila. Pra chegar em Tefé, 16 horas, você sentado aqui na lancha, tipo um ônibus em cima d'água. Sol! Não, é fechadinho, tipo um ônibus. Tá ligado? Tipo um ônibusão na água mesmo. 16 E aí vai mais ou menos 80, 90 por hora em cima da água, blau. Aí 16 horas você Quanto chega. custa essa passagem? Essa passagem, tipo, em média, uns 450, 500 reais. Não é uma passagem barata, entendeu? A outra forma de a gente chegar em Tefé, por exemplo, seria de barco. Que aí você vai na redinha, tranquilinho, que são uma viagem de 2 dias e meio. E aí é uma passagem de 200 conto. Então tem uma diferença o cachê não paga discrepante. isso. É O cachê tipo não isso, paga. entendeu? Então assim, vocês já vê, quem vai de a jato é elite. Então uma viagem fodida de 16 horas é a elite que vai, É executiva. tá ligado? E a outra galera Deixa eu vai no entender esse recreiozão. Wi-Fi... Wi-Fi comprado. Tipo assim, você é 10 reais a hora, aí tu pagar 50 reais a hora? E aí é isso, em barco, em a jato, na própria cidade mesmo. Assim, Serviço tem de os bordo, pontos. tem tipo um aerobarco, tem um Tem, barco os caras moça. serve as refeições direitinho. Só que você come aqui na perninha, aqui, né? O que é a refeição? Aqui. Cara, geralmente os caras servem, tipo assim, isca de carne, entendeu? Aham. Algo mais simples de você comer, né? Porque você vai estar sentado aqui, tem um mano aqui, Exatamente. e você come na E perninha. você tem a poltrona aqui. do meio, você tá puto na poltrona do meio. É a mesma pior, coisa. meu mano, é doido, né? Cara, isso é maravilhoso. Eu nunca parei pra imaginar isso. É basicamente os perrengues que vocês têm no avião, a gente tem. Só que o em nosso cima da perrengue- água, olha que entendeu? louco, né? Um perrengue chique, né? É muito louco isso, porque a gente vê, né, como a gente é cabação. E, assim, eu trouxe aqui um haitiano pra entrevistar, né? E é muito legal. Tem muito lá também. Tem, a gente vai falar disso também. Se fosse um haitiano aqui, um papo foi fluindo, cara, e a gente vê como o cara que vem de uma classe mais baixa, tudo pra ele é uma conquista muito forte. Pra caramba. Diferente, por exemplo, eu fui pra Los Angeles, eu tô em Los Angeles, eu tô olhando pra uns lugares falando assim, mano, já tá bom pra mim, que eu não preciso morar ali, né? Porque a gente vai ficando feliz De com... onde eu tá aqui sentindo frio já é uma conquista pra mim. Que é uma sensação que eu descobri quando eu vim pra São Paulo. Você nunca sentiu frio. Porra, frio mesmo aqui? Não, que nem aqui não existe, né? Agora, tipo assim, essa semana agora bateu 20 graus em Manaus, assim, que é um fenômeno que se chama friagem, né? Então é um fenômeno que acontece, sei lá, a cada 2 anos, 3 anos, por conta do El Niño, são vários fatores ali. E tinha gente de cachecol, moletom na rua, pô. 20 graus, irmão. Te levar pra Urubici. 20 graus. Urubici, uma cidade de Santa Catarina, dá menos 20. Menos 20? Dá menos 20 não, lá. pô. É a galera que comprou em Miami, Não, né? você vai O matar cara os comprou em Miami amazonenses. cachecol, aí ele usa em Manaus. É, porque o questionamento é onde ele comprou esse cachecol, né? Exatamente. Porque não tem pra vender lá. Exato, mas eu quero voltar na coisa do barco, que isso pra mim me deixou muito O barco é intrigado, doido. sabe por quê? É doido. Porque você tá me falando que tem cidades que estão, tipo, ilhadas.
É, e totalmente isolada, totalmente isolada. E Às como é vezes que- numa internet precária pra caramba. Elas não estão entendeu? vendo esse vídeo. Você acha difícil elas estarem vendo esse vídeo? Se a galera tiver já comprado o Starlink, que é do Elon Musk, tá assim. Que ele tá bombando lá agora. Chupa, entendeu? Maurício. Elon Musk neles, cara. Irmão, o Elon Musk tá bombando muito, que ele subiu a porra do satélite dele e tá começando a rotear agora, e tá vendendo os aparelhos. Tipo, você compra o aparelho e você tem internet, entendeu? E é uma puta E aí você internet. fica pagando uma graninha todo mês pra manter. E aí agora tá começando a ter, mas assim, o interior, 70% é internet que pega o WhatsApp. Tipo, pra divulgar show lá, se fizer post patrocinado no Instagram, não vira, pô. Você tem que fazer o outdoor. Aí você tem que dar um jeito de disparar nos grupos do WhatsApp da cidade, porque senão a galera não recebe. Uau. Entendeu? Porque não é todo mundo que usa o Instagram. O Instagram, ele exige uma internet mais ou menos, né? Senão Claro, o bagulho porque tem não vídeo. carrega e tal, pá. Então, assim, não é todo mundo que tem Instagram, por exemplo, no interior. Como usa é com que é, por frequência. exemplo, ter fé, que a gente falou de ter fé pra caramba. Tu chega lá, como é que é essa cidade do interior do Amazonas? Cara, Tefé até é uma cidade até desenvolvida, né? Se eu não me engano, acho que são uma faixa de uns 100 mil habitantes, lá mais ou menos. Próximo disso, 80 mil por E ali. quem tá ali? Por que eles estão ali? Estão trabalhando por Lá, causa da... a galera de Tefé é muito militar, entendeu? Ah, Porque entendi. ali existe, óbvio, uma rota do tráfico, né? Quando você vem... A droga, ela entra pela Colômbia, e aí ela entra justamente no rio Amazonas, que naquele trecho se chama Rio Solimões. Mas que é o mesmo rio também, só pra deixar claro, Sim, tá? ele vai Só abrindo, acho que né? são dois rios diferentes, mas não, é o mesmo rio em sequência. E aí, por conta disso, existem algumas bases de operações em algumas cidades para conter o tráfico. Claro. E aí, Tefé é uma das principais. Então, lá Entendi. tem muitos militares, do Rio de Janeiro, a galera da Entendi. Bahia. É o cara que vai ganhar uma grana muito boa Vai ganhar lá, uma grana que lá. o Estado tá bancando ele. E aí, acaba conhecendo ali uma ribeirinha, pá, se apaixona, fica por ali mesmo. Me explica isso daí. A Ribeirinha é uma menina que mora ali nessas cidadezinhas litorâneas. E como é que é essas cidades ribeirinhas? Cara, assim, é muito... Não sei se primitiva é a palavra certa, assim, mas assim... São muitas casas de palafita, que tem gente que não sabe nem o que é palafita, né? Mas são aquelas casas caneludas e tal. Então é basicamente isso. Frágil. É uma galera que... quase- mas é preparado pra cheia do rio, né? Porque, só pra gente entender, existe um fenômeno que molda muita coisa cultural, que é cheia dos rios, que é relacionado ao derretimento das cordilheiras dos Andes, né? Uau. Então, quando lá tá quente, aí ele derrete um pouco mais, o volume de água aumenta. É. E aí, quando lá congela, o volume de água vai diminuir. E Então, chega- é 6 meses enchendo e 6 meses secando. Então essa casa, ela fica na água, na ribeira da água, quando tá Isso. no verão. Isso, aí quando tá no verão é uma casa super alta, meu irmão. Quando tá cheio, dá no assoalho, assim, da casa. Existe uma cidade no Amazonas chamada Anamã, que é uma cidade que nesses 6 meses de cheia, ela fica a cidade 100% debaixo d'água. Não existe terra, ninguém anda. As pessoas Uma Veneza. saem de casa, exatamente, saem de casa, entra dentro da canoa, blá, 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 vai ali comprar o pão, blá, 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 volta. Uau. Eu já visitei essa cidade na época, fiz matéria lá, mano, muito da hora, assim. E, E é conhecida como a Veneza do Amazonas mesmo. Assim. e essas pessoas, elas vivem uma vida muito tranquila, né? Tipo assim, não tem um trabalho do cara da TI lá, não tem. É uma coisa meio... Não, é uma vida ali, basicamente você... 8 da noite dorme... Pô, meio tranquilo, o que você vai fazer na cidade que tá alagada? Exato, assim, não tem uma muita balada, coisa, pegação, não tem nada não acontecendo. Tem, mano, não tem. Mas quando você vai, por exemplo, numa cidade do Amazonas, do interior do Amazonas, você vai fazer show. Então eu imagino que você vai pra um teatro. Ou não? Não tem teatro? Não. Em Manaus a gente já tem um número muito limitado de teatro, né? Sim, mas A tem o gente teatro mais bonito do Tem o Brasil. Teatro Amazonas, Que é o só que teatro mais é uma bonito. burocracia muito grande pra você ter acesso. E tem o Manauara que vocês fazem sempre, só que não é tão acessível financeiramente pra gente, entendeu? Como assim? Ah, a pauta. Pauta. Pra mim, falo, não é que é caro também. Sim, que às mas é um vezes a lugar gente mais só muito elitizado, pobre, você né? tá querendo dizer. Então, às vezes é isso. Então, no interior não tem, cara. Eu lembro de ter feito show esse tempo todinho. Eu faço comédia há 7 anos, uma vez só, em um auditório no interior. Mas você faz show aonde? Que foi. A gente faz em bar, geralmente é bar, entendeu? Um restaurante que cabe muita gente, assim. E como é a comédia nesses lugares? Cara, é meio doido. A maioria dos lugares do interior que eu já fiz, a galera nunca tinha assistido stand-up na vida. Tipo, nunca tinha ninguém ido na cidade deles fazer stand-up. Porque, tipo assim, os caras estourados que não vai pegar uma logística dessa, Porra, entendeu? não dá, 17. É, porque é sair de São Paulo, para em Brasília às vezes, vai pra Manaus, ainda Não, pega não dá, 3 dias pô. de barco. A não ser que você esteja muito... A não ser que o Luiz França esteja te produzindo. Que as produções do Luiz é assim. E aí, é basicamente... Até esqueci a pergunta. Não, como é que é o público lá? Tipo, Então a é uma comédia? galera que vai muito assim, vai muito pra ver a comédia. Tá. Tipo, eu vou fazer show lá, vou fazer meu solo. E
às vezes lota o local, sei lá, 200 pessoas e ninguém sabe quem é eu. A galera só foi porque é show de comédia, aqui vai ter comédia, aqui vamos ver comédia. Mas você acha que essa... Não tem nada nessa cidade, vamos ver comédia. Tivesse um poodle dançando, ia ver o poodle dançando. É, porque, tipo assim, o que chega muito lá é forrozão, bagaceira, banda. E o pessoal gosta disso, entendeu? Entendi. Agora, quando vai uma parada mais cultural, mais diferente, a galera aproveita. Mas o público, ele pega as piadas, e porque vai ter aqueles preconceitos. A galera não vai entender as piadas. Todo show que eu faço, sempre tem uma coisa assim do produtor. Não sei se eles vão entender. Eu acho que tem uma desdenhada no público, na hora H você faz a piada, o público ri pra caralho, porque ele entende tudo. Porque Tem, o público mano, não é porque, burro. tipo assim, mano, eu já vi comediante sair daqui de São Paulo, ir pra Manaus, fazer uma piada com Osasco e todo mundo ri. Isso me deixa um pouco puto às vezes. Que eu falo, por que a gente tem que dar moral pra Osasco? Eu concordo. Entendeu? E por que a gente Eu não não pode faço piada fazer de nossas Osasco lá. paradas? Lá Não, eu- sim. Onde é Osasco do Amazonas? O Osasco do Amazonas seria... Tem um bairro lá, que a gente tem 2 bairros que é extremo lá, né? Que é o Jorge Teixeira e a Compensa. Jorge Teixeira. E a Aí mora mal, Compensa. aí mora mal. Aí mora mal, aí você dá mora zoado. em dificuldade. Eu, por exemplo, sou do Jorge Teixeira. Porque- Por isso você tá puto com o Osasco, aí porra. eu falo, Eu moro vamos falar pior, mais- caralho. Eu nem sei quem foi o Jorge Teixeira, mas vamos falar mais desse cara. Entendi. Então quando você faz show lá, por exemplo, então... Mas assim, eu, por ser de lá, tem algumas coisas que eu sei que vão funcionar. Por exemplo, se eu fizer piada de coisas que acontecem na viagem do barco, por exemplo, a galera vai rir pra caralho. Porque é uma coisa do cotidiano É o dos caras. cotidiano deles. E o stand-up, ele é o cotidiano. E às vezes eu acho que a gente esquece um pouquinho disso, tá ligado? Mas você acha que ou sei lá, vamos botar um Fábio Porchat, não, o Fábio Porchat é muito da TV, mas assim, sei lá, o Padilha, ele é conhecido lá ou também não é conhecido? Porque ele é um cara de internet e ninguém... Não, mas acho que chega sim. Chega. Acho que chega sim, Sim, entendeu? ele sabe quem eu sou, sabe quem é... Sabe, Eu pô. tô falando na cidade que não tem tanta internet, é isso que eu tô querendo dizer. Não, acho que vai saber sim, mano. Vai. Vai saber sim. Acho que a galera vai. Mas assim, independente de subir ou não, a galera vai pro show. Vai pro show. Então tem um público... Fica aí em breve Tem aí, um galera, público de agenda aí, ó. Vamos fazer o interior do Amazonas. Fé-Anamã, Fé-Anamã, Paris. estamos Podia já chegando. fazer no barco, pô. Tu tem 16 horas pra É verdade, Mano, caralho. Cara, isso é muito doido. Chega e volta. Existe. Quer dizer, 6 horas Pagar pra... uma viagem só. É tipo um Já cruzeiro, deixa tá uma- ligado? Fazer já o cruzeiro deixa do umas caixas de Maurício, som. tá ligado? É o cruzeiro do Roberto Carlos. É, tá ligado? Ele só Tipo, faz- vai até um ponto Cruzeiro X, do Roger, volta e acabou, tá ligado? Mano, mas esse negócio de fazer eventos em barco acontece muito também. Por exemplo, tem uma festa que eu amo, que é o Festival Folclórico de Parintins. Não sei se você já foi. Que é o negócio dos boi bumbá, caprichoso garantido, que é Parintins é uma ilha no meio do Rio Amazonas. Então, tipo, a gente sai de Manaus. Isso é uma parada que ninguém Eu não sabe. sabia. Sai eu de não sabia. Manaus, por exemplo, o barco sai 4 horas da tarde. Aí a gente vai chegar em Parintins 4 horas da tarde do outro dia. 12 horinhas. Peraí. Todo mundo que vai pra aquele mega evento de Parintins leva 24 horas. Tem aeroporto lá. Lá tem o aeroporto. Eu não imagino a entendeu? Juliette. Não, a galera vai de aeroporto. Não, essa galera vai de aeroporto. Porchat, Anitta e tal. É uma galera Tem um que vai aeroporto em Parintins. Tem um aeroporto em Parintins Que lá, deve- entendeu? que- Mas assim... Mas não é nacional. Ele deve ser de Manaus pra Não, Parintins. você tem que ir pra Manaus. Não Tá. tem como você sair daqui pra... Não tem pra Cuiabá, direto. Parintins. Não, aí você vai em Manaus e você pega outro voo pra Aí lá. beleza. Entendeu? Aí é o boy. E aí nessas 24 horinhas de viagem pra Parintins, a festa começa no barco. Então você entra no barco, já é todo mundo dançando boi bumbá, open bar, dependendo do barco é open bar, tem a atração ao vivo, já vai a galera Mas no tem uns frevo. quartos ali no barco. Tem os camarotes, Ah. entendeu? Mas a galera mesmo fica nas redes, entendeu? É tipo um vãozão, aí você coloca a sua rede aqui, o mano coloca a rede dele do lado, um cara que você nunca viu na vida, tá dormindo aqui do teu Tipo lado na beliche rede. de rede, como É se tipo fosse. isso, aí você tá muito lotado, o nego atravessa a rede em cima, Que do caralho. entendeu? E aí você bota sua malinha Mas tem ali comessão? embaixo, Oi? Tem comessão? O cara tá comendo a mina na rede. Existem várias placas dizendo proibido ficar 2 pessoas na mesma rede. Então Ah. você tem placa, tem história, né? Ok, ok. Então assim, já, pô, tá ligado? Eu preciso fazer essa pergunta pra caí. você. Pode. Você sendo de Manaus, como é fuder na rede? Cara, fudendo, é bem complicado. Porque quando você vem, aí a rede vai, é. entendeu? Então dá uma desacoplada meio do... Não é o meu forte, tá ligado? Eu acho que não é o forte de ninguém, É, velho. eu falo, eu queria extrair o seu melhor. Então a rede não é o melhor ambiente pra gente. Não, Vai atrapalhar um pouco. Não Mas é só ficar em pé na rede que é difícil, tá ligado? O em pé na rede, esse nome aí é por causa disso, de transar na rede? Eu acho que é comédia em pé na rede. tá, pô, tá. Acho que é por Mas aí. como se transa na rede? Tem várias formas. De ladinho, acho que é a mais clássica, né? Abre-se a rede aqui. Só que aí fica os dois numa ladeira, você na ponta da ladeira. E aí aqui embaixo acontece o encontro, Dá. né? Encontra Meio as águas. pá. É. Outra forma também é, tipo, a rede ficar aqui. Aí a mina, tipo, fica... Tá ligado?
A rede passando embaixo dela, ela se apoiando, aí você faz por trás dela e também dá entendi. pela frente. Mas é aí. complicadinho. Bem complicado. O de 4 ela roda. Não dá. Imagina você... Uau! O pau machuca pra cacete, não é maneiro, não. Não dá. Não transem na rede. Eu acho que é um bom... Não é recomendar, principalmente se for no bar, aliás, tiver alguém do seu lado. É um bom anticoncepcional, é transar na rede. Quem quiser evitar filhos aí, transar na rede. Você chegar numa comunidade ribeirinha lá, tem 200 crianças lá. Da rede. Assim, já nasce ali. E vamos falar de Parintins. Parintins, né? Porque cara, uma coisa que é importante, assim, Amazonas é um tema que gera muita cultura. Muito. Porque a gente vai falar ainda, quero falar do Bandidos da TV, eu quero falar da Zona Franca. Zona Franca é um mito, assim, a gente vai falar disso, que eu sei que você tem coisa pra falar. E eu quero falar antes de Parintins, que não tava na minha pauta, mas eu pensei assim, puta, faz sentido, né? Parintins, eu vou te falar a minha experiência com a cultura manauara. Certo. Eu fui pra Manaus, isso foi em 2011, e tava tendo um evento chamado Aparelhagem. Tu se lembra disso? Não. Aparelhagem é tipo... Era de Belém, na verdade, mas tava bombando também em Manaus, se eu não me engano. É tipo os carros de som? Ah, tô ligado. Paredão, assim, paredão? Quando você falou Belém, eu falei, não, eles gostam disso. Eles gostam disso. Mas Manaus não tem. Tem também, então a galera que curte, assim, mas já teve um hype maior, digamos. Acho que nessa época aí mesmo, até 2014, por ali, todo mundo queria ter o somzão instalando, ia pro sambódromo, metia vários carros de som lá e rolava. Hoje em dia tá a galera que curte mesmo. O que rola mesmo é o boi bumbá. Boi bumbá e o forró, né? Só que o forró é diferente do forró do Nordeste, nosso forró. Qual a diferença do forró de Manaus pro Nordeste? O nosso forró a gente chama de forró de galeroso, né? Que a gente fala. Galeroso é como se fosse o marginal, entendeu? Então, o nosso forró, por exemplo, o forró do Nordeste, geralmente é o pé de serra. Você dança aqui coladinho, papapá, gostosinho. Forró de Manaus, não. É tipo... Galera bate-bate, tá ligado, galera? Tem um passo chamado bate-bate e basicamente assim, a galera dança na festa bate-bate, que é basicamente você ficar batendo aqui com a mina no ritmo da música. E as músicas são tipo estilo... Peraí, é bate-bate, porra, tá ligado? Aí, essa aspas é muito forte. Fica aqui batendo. Pô, tipo, tá ligado? Fica batendo assim... De frente ou de costas? De frente, pô, de frentinho. A mulher tá de frente pra você e você fica pegando a cintura dela e fica tantando o ritmozinho da música. Entendeu? E dali vai pra coisa. Porque, deixa eu fazer uma pergunta, o pacote cresce nessa brincadeira. E a mulher sente o pacote. Depende do profissionalismo também. Entendi. Não é brincadeira, não é bagunça. Porque aí você pode bater na coxa também. Entendeu? Tá. Tem uma etiqueta. Tem. Você vai ficar roçando o pau nas pessoas. Você não é um MC brinquedo, tá ligado? Mas isso que eu não tava entendendo. Tem um evento que é roça o pau lá. Achei que era isso. Não, aí, mas aí é um jeitinho aqui e tal. Mas é só com a sua mina ou você vai dançando com a galera? Não, é tipo, chama uma moça pra dançar comigo. Tipo isso. Você pega uma pessoa, vamos dançar aqui e tal. Bli, 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 bli. Entendi. Então tem uma cultura muito sexualizada na parada toda. Também, principalmente na periferia, assim, né? Tanto na toa que se chama forró de galeroso. Saquei. Então o cara que ele já é mais elitizado lá, eu não gosto disso. Eu gosto do jazz. Isso. Que é um jazz que bate coxa também. Um jazz galeroso. Jazz de galeroso. É um saxofone, mas batendo coxa. Entendeu? Então o forró de galeroso também é muito, assim, da nossa cultura mesmo. Saquei. Assim. Aí quando você vai... Me explica qual que é essa coisa toda do Parintins, do caprichoso e do garantido. Porque eu sei que tem uma treta absurda. Não, é um Fla-Flu, cara, a Palmeiras e Corinthians. É bagulho doido, tão grande que as empresas elas têm que dar uma maneirada no marketing pra poder não se queimar. Por exemplo, lá tem o Bradesco que a gente conhece, e tem do lado a agência do Bradesco Azul. Então, porque a cor... Porque senão a galera do caprichoso não vai querer ser cliente do Bradesco. Você jura que é nesse Entendeu? nível? A Brahma, por exemplo, a latinha que a gente já conhece, os caras mandam umas latinhas azul também, Coca-Cola. É o único lugar que já fizeram lata de Coca-Cola azul, foi em Parintins. Teve uma edição que os caras fizeram. Tem 2 lugares, porque eu lembro que o Grêmio, quando a Coca passa... Na verdade foi o que sobrou do evento. Entendi. Eles mandaram pra Porto Alegre. Lá tá mais gelado. Me explica isso daí. Qual que é a história, então? O que é o caprichoso e o que é o garantido? Então, vamos lá. Enfim, a cultura ela vem do Maranhão, né? Do Bumba Meu Boi. Tá. Né? Então, o Amazonas ele é uma colonização de muitos nordestinos, né? O Amazonas ele foi colonizado na época áurea da borracha, então, extração de seringa e tal.
Então nisso a mão de obra foi muito nordestina. Sim. Então algumas coisas acabam se arranjando. Então por isso que o nosso forró é forró, mas é forró de galeroso. Entendi. Então teve uma adaptação. Então a Uma gente não tem... imigração muito forte. A gente não tem o Bumba Meu Boi, mas tem o Boi Bumbá. Entendi. Então são coisas nordestinas que acabaram se adaptando pelos rituais indígenas e Uma tudo pausa. mais. Você diria que lá, tipo assim, as outras gerações é basicamente só nordestino? É meio que isso? Tipo, se tu for pegar um cara que ele nasceu no Amazonas, se for catar assim, em algum momento o nordestino entra na árvore É uma genealógica dele. Brasília antiga, né? Porque Brasília, você vai lá, é pouca gente nascida em Brasília. Sim, tipo é isso. Brasil inteiro que veio pra lá. Entendi. Então, pela dificuldade de acesso, era muito nordestino que ia pra trabalhar, se envolvia com as meninas ali, as indígenas, as ribeirinhas, e tal. e aí formava... E também a questão do que o garimpo já, a questão da seringa, ele era quase regime escravo, né? Então não é que você vai, você se apaixona, não é tanto esse romance. Às vezes você vai, você não tem condições de pagar a grana que os caras investiram pra te levar e tu fica preso ali pra sempre. Uau. Então isso acontecia muito. E aí o cara era obrigado a ficar ali e constituir família ali. Então também tem isso, não é só o romance da parada, entendeu? Não é só vai lá ganhar uma oportunidade de emprego. Não, você vai trabalhar pra fazer essa borracha acontecer. Você vai trampar, e aí você vai pegando comida na venda e quando o cara vai te pagar, você vê que você tá devendo ele. E aí você tem que ficar mais, entendeu? Chama-se trabalho escravo. entendeu? Então, tráfico humano. É. Então isso rolou muito, assim. Entendi, o então é Amazonas muito foi colonizado sofrido, né? assim. É uma galera muito sofrida, né? É uma colonização sofrida. De Sofrida. gente que não queria estar lá, de mulher que foi estuprada. Muito. Tem Por muito exemplo, isso daí. a história da minha família, por exemplo, o meu tataravô, ele era de Pernambuco e tal. E aí ele foi pra lá no mesmo esquema. E aí ele chegou lá, se enrolou, não conseguiu. E aí o irmão dele foi atrás dele, conseguiu encontrá-lo. E aí falou, não, eu trouxe uma grana pra pagar sua dívida e você voltar com nós. Você voltar e tal. E aí ele falou, não... O cara ficou com vergonha, tipo assim, de ser um fracassado e voltar. E não, eu vou ficar aqui mesmo. E aí a família dele foi embora e ele ficou lá e tal. Tipo, por vergonha de voltar sem ter nada. Aí você nasceu E pra aí dar a minha vergonha do seu família, eu sofro de uma vergonha. Sofro lá atrás, eu sofro de uma vergonha, entendeu? Eu tenho só fazer um parênteses, eu tenho uma teoria, que eu acho que eu quero escrever essa teoria em breve. Você considera que o teu sangue tem DNA dos... Considera não. Você tem DNA do seu pai, que tem DNA do seu avô. Então você tem um sangue do seu avô, que tem o sangue do seu tataravô. Se você acredita em energia, uma coisa passa pro outro. Você concorda comigo? Sim. Márcia sensitiva até impossível, é. Você vai ver onde eu vou chegar. Márcia. É bacana. A energia, ela é real. Concorda? Sim. Você concorda que o brasileiro, ele é uma energia de sangue, de alma, de só gente que se fudeu? Pesada, né? Pesada! Porque se você parar pra pensar, eu sou libanês, eu tenho libanês, que é só guerra, confusão pra caralho, romeno, que é Por aí também. cigano fudido, caralho. Beleza, aí vem ali o Zé italiano, ele acha que ele é italiano, mas ele é o italiano estuprador. Não. isso? Não. Minha árvore genealógica é nazista. Nada de estupro. O seu o quê? Pô, verdade. Você é alemão? Alemão. Então, mas não é o nazista que veio pra cá, é o alemão fudido. Eu posso te contar, é meu tio avô contrabandeando ouro. Isso. Entendeu? Caramba. Mas isso é o Brasil, cara. O Brasil, além do índio que foi estuprado, ele é um bando de cara europeu que tava fugindo com medo. Então a gente, pra mim, se o DNA é a energia de cada um, a gente é vergonha, medo, frustração. Essa é a minha visão. Vai Falo, herdando algumas coisas. a gente tá herdando umas Você paradas. desculpa esse coach dele aí. Não, mas é assim como também Mas faz sentido, caralho. você herda Na cabeça talentos, Exato. aptidões, habilidades. não Você tem- herda, então... Aí você vai pra Suécia, o sangue do viking, que é um cara, vou atrás, vou não sei o quê. O nosso é, vou fugir, tô com medo. Então a gente é baseado em medo, cara, toda a nossa esconder e cultura, no esconder e tal. E aí você me fala que tem uma região inteira do Brasil que é basicamente pessoas escravizadas. Você fala, cara, tem muito sofrimento naquela porra, né? Caramba. E aí por isso que tem muita festa, talvez, pra tentar Dar ser uma aliviada. amenizada, né? E aí eu vou voltar pro Parintins. Então você me falou que tem uma questão deles que é... Deles não, de vocês, que é o Nordeste, muito forte. Pegou um pouco do boi bumbá, né? Bumba Meu Boi Bumba Meu Boi virou bumbá. boi bumbá, tal, não sei o quê. E aí criou duas torcidas. Torcidas. Vou fazer essa pergunta pra virar corte. O que é Parintins? O que é o caprichoso e o garantido? O que é essa coisa que, cara, é fenômeno quando passa? Mano, é o bagulho assim de idolatria mesmo, tá ligado? Os caras idolatram o boi. Resumidamente a história, eu tive a oportunidade de conversar
com a filha do cara que levou o boi bumbá pra Parintins. Que era um cara, tipo, a mãe dele é nordestina e tal, filho de maranhense, mudaram pra lá. E aí a mãe dele contava a história do boi bumbá, do Bumba Meu Boi pra ele. Cresceu, ele falou, cara, eu vou fazer um boi pra nós brincar e tal, baseado no que minha mãe me contava. E aí ele criou o Garantido, que é o boi branco da cor vermelha. Pensa assim, eu sou muito burro. Uhum. O que é esse boi? Então, o boi, ele é um boi de pano, né? A brincadeira se chama boi de pano. Então você pega um tecido e algumas coisas ali, você de fato constrói um boi e alguém fica embaixo desse boi e fica dançando, pá, parará. E aí tocam-se as toadas. E aí o nome desse boi é Garantido. Desse boi específico é o Garantido, que era o boi branco. E tem uma dança específica pra esse boi Garantido? Então, qual que é a principal diferença do Bumba Meu Boi pro boi bumbá? É justamente as danças. Porque o boi bumbá, eles são adaptações de rituais indígenas. Então, como se fosse o carnaval, existem os critérios a serem avaliados. Então, na arena, quando se disputa, também existem os critérios que são basicamente rituais. Então, é tipo um samba enredo. Agora é o ritual do Tuxaua. Aí que o Tuxaua, ele é como se fosse um pajé dentro, tá ligado? Uau. Os Tuxauas, eles são grandes alegorias, que o cara entra dentro da alegoria e tipo fica... Entendi. O Parintins, então, pra quem é ignorante assim como eu, ele é um carnaval. É um carnaval, é um carnaval. É um carnaval onde tem duas equipes. Duas equipes só. O Garantido e o Caprichoso. O primeiro que surgiu foi o Garantido. Foi o Garantido. E ele é azul. Não, ele é o vermelho. Ele é o vermelho, ele é o Garantido. A cor dele é vermelha, mas ele é um boi branco. Tá bom. O símbolo dele, o coraçãozinho é vermelho, mas ele é um boi branco. Ele é um boi branco. Com o coraçãozinho vermelho na testa. E esse boi é um boi de pano. É um boi de pano. Quantas pessoas ficam embaixo dele? Só um cara, que é chamado de tripa. É o tripa do boi. Ele é o foda. Ele é, pô, o cara tipo que é o tripa é o comedor da cidade. Geralmente, falando isso aí, os tripas vão... Porque só tem 2 tripas, né? Se eu entendi. falo isso aqui, eu queimo os tripas lá tudinho. Entendi. Mas assim, geralmente é um bagulho que é herdado. Você tem que merecer ser o tripa. Não é você presta um concurso e passa, entendi. E aí tem o pajé. Porque o que é a história do boi, né? Tipo... A Sinhazinha gostava muito do boi, aí tinha um cara que cuidava do boi, a mulher desse cara quer comer a língua do boi. E aí o cara mata o boi pra tirar a língua, pra dar pra mulher comer, que ela tá grávida, então tem que atender o desejo dela. Aí a Sinhazinha, que é a filha do fazendeiro, fica muito triste, porque ela gostava muito do boi. Aí o fazendeiro manda chamar o pajé pra fazer o ritual de ressuscitação do boi. Puta. E aí esse boi, ele revive, renasce, e aí fica todo mundo feliz. A mulher comeu a língua e outra continua com o boizinho. Essa história, ela é recontada todos os anos em Parintins. É meio Renato Aragão com a história do... história, só que assim, enredos diferentes. Morreu o tempão. Temas diferentes, entendeu? Tem temas, tipo, sobre o racismo, entendeu? Sobre xenofobia. Então, vamos lá. Tudo. 2023, que a gente tá gravando esse vídeo aqui, vai ter o Festival de Parintins, que é quando? Agora, finalzinho de julho. É dia 30, 31 de junho e 1º de julho. Ok. O que vai acontecer lá? Então, basicamente, como que ocorre a festa? Então, chega todo mundo e aí você tem na quinta-feira a festa dos visitantes. Que geralmente é uma atração nacional pop. Tipo, Jota Quest, Anitta. Aí recebe todos os visitantes. A Anitta aí, tá um pouco acima aí. Não, ela foi, porque da última vez foi, então por isso que eu tô citando, né? E aí recebe todo mundo ali, todo mundo da festa, normal. Vai DJ, os caramba. E aí começa o festival, na sexta, sábado e domingo. Então são 3 apresentações. Então, ali existe uma parada de elite também que grita bastante. Porque assim, a galera, a torcida, ela é um item. Então assim, pra você ficar na galera, é de graça, você não paga. Existem os outros lugares, tipo assim, área VIP, camarote, isso aí é vendido o olho da cara. Sim. Mas pra galera não, a galera é um item, pá, só que assim, a galera tem que vibrar, tem que cantar tudo. Faz parte da nota. Ser avaliado, os jurados vão avaliar. E aí jurado que nem carnaval, são especialistas, antropólogos, historiadores que vão pra lá fazer isso, né? Entendi, cantou menos do que o outro. Tipo assim, essa galera não tava tão animada quanto aquela, entendeu? E aí o que acontece? A galera assiste, por exemplo, na sexta-feira, quando termina a apresentação da sexta, a galera sai do Bumbódromo e entra na fila pro outro dia já. Então essa galera vai passar o dia todo na fila pra entrar no outro dia e assim sucessivamente. Então é uma galera que... Geralmente essa galera é a galera da ilha, que é de fato a galera fervorosa mesmo. Essa galera, ela briga, porque o turista ele não tá nem aí, né? Sim. O turista ele quer bagunça, ele quer brincadeira. É igual o cara de Londres que vem pro carnaval. Agora, os caras que moram lá, tem essa treta mesmo. Então são os caras que torcem, defendem o boi. Mas são 3 dias dessas danças do boi. 3 dias. 3 dias. Quanto tempo é a apresentação? Se eu não me engano, é 1h30 pra cada boi. Mais ou menos isso, assim.
E nessa 1h30 rola o quê? Rola uma dança? Aí entra alegorias, tipo de carnaval grandona, os caras se mexendo assim, pá. Aí entra a dança, aí entra os itens, entra a Cunha-Poranga, entra a Ciazinha, todo mundo vai lá, faz só performance. É uma espécie, então, tipo, de uma comissão de frente, não sei o quê, É blá, 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 blá. isso, Entendi, é uma entendi. releitura disso. E E aí- nem sempre foi assim, né? Quando eu comecei a contar a história, lá no começo, quando o cara criou o Garantido, eles passaram durante os 5, 6 anos brincando só com o Garantido. Então todo mundo ia curtir o boi. Aí um belo dia o cara falou, mano, eu vou criar um boi pra competir com o seu boi. O que você acha? Aí falou, pô, acho uma boa, porque aí já tem uma competição, já tem uma parada a mais. E aí, esse cara que criou o Garantido, ele ajudou a criar o Caprichoso também. É o Fluminense e o Flamengo. E mesma sim a história história. dos caras? É. Então, aí o cara criou e a partir daí eles começaram a brincar. E no começo das disputas, antes de tudo ser oficializado e tudo, os caras brincavam simplesmente, eles pegavam o mais forte pra ficar embaixo do boi como tripa, e aí eles ficavam dando cabeçada, entendeu? Os bois. Os boi, o cara ficava debaixo do boi e aí, blow! Aí o que ficasse em pé ganhava. Aí começou a galera a falar, isso daqui é mais legal. Fala. Aí tem o nosso sangue, o DNA Os caras de começaram Roma, assim, o caralho. porradona, meio blow, blow, blow. Aí eu não sei se alguém morreu, mas sei que em algum momento mudaram, entendeu? Ah, entendi, Mas pra no virar começo- dança. No começo as disputas Tá, eram e por que assim. que não fazem um terceiro boi? Até tem, existem outros bois. Em Manaus, por exemplo, existem bois. Tem, acho que é o Corre-Campo, o Garanhão. Mas aí não bomba. Não bomba. Ele se apresenta, tipo, no Festival Folclórico lá de Manaus, essa época de festa junina, os bois se apresentam, mas não tem... Mas não tem um politicamente Tudo isso. correto, que daqui a pouco eu falo assim, não, tem que ter um boi agora rosa. E em Parintins Aí tem um tem boi que- boiola, que é um boi rosa. Poxa. Eu falei sem querer. E os caras- Não, cara, existe. Isso aí a gente já pensou nisso aí, entendeu? Peraí, carioca. Não Dá uma segurada. A gente sabe o que a gente tá fazendo. Porque, tipo assim... É tradicional, não à toa, irmão. Desmistificando muita coisa assim, o Boi Bumbá acaba tendo uma visão pra gente de lá, que é uma coisa LGBT. Então, porque a maioria dos dançarinos são LGBTs, então a galera do movimento, das comissões de frente. Sim, uma coisa meio carnaval também. É, né? e aí, tipo assim, fala, mano, tem tanta gente LGBT envolvida, como assim não tem um boi pra representar essa galera que tá fazendo tudo acontecer? E aí foi criado o boi boiola, que é um boi rosa, e aí ele tem os arco-íris no chifre, assim. Entendi, mas assim... ele não compete, ele é um boi de rua. E só entendeu? compete esses dois. Só compete os Garantido dois. e caprichoso. Todo ano é os mesmos dois. Se eu quiser, o Luciano Huck quer privatizar um boi e botar lá no coisa. Não consegue Não entrar. dá. não Boi do dá, caldeirão. entendeu? É o boi... Que é boi boiola e não só boiola. É verdade, boi ola. Por que o nome do boi não é ola? Ah, podia. Fica a dica aí. Caramba. Vocês acham que vocês sabem o que tá fazendo, É, mandou né? mal. Porque aí É não o é boiola. boiola, Porque né? boi boiola é homofóbico. Agora, boi ola é o nome dele. É ola. Cara, é que a homofobia ainda não chegou lá. Entendi. Tá chegando. Tá chegando de Sacanagem, barco. Claro que não. Tá chegando na Tá lancha. chegando lá. Entendi. 16 horinhas chega. É... ok. Como é que é a coisa do caprichoso e garantido? Tem uma coisa assim, o cara que é caprichoso, ele é da elite, garantido. É exatamente isso. Ah, é? Você acertou na saída. Capricho... É porque assim, a cidade ela é dividida no meio, assim, né? A cidade. O lado do caprichoso e o lado do garantido. O lado do garantido é o lado mais pobre, que é a Baixa do São José, que é a parte onde alaga, quando enche e tudo. Então a Sei. galera tem uma certa Ribeirinho. dificuldade ali. E aí tem o outro lado, que é o lado da francesa, que é o lado da galera do caprichoso. E aí a francesa é Mas justamente tem por colonização, né? Mas tem porradaria, os caras se encontram caprichoso. Ah, não, tem. Tem? Tem, pô. Tem? Tem, pô. Vai Claro, ter. Tipo, assim, bagulho. tá tendo uma festa aqui na casa, todo mundo é caprichoso. Se a gente tá do lado do caprichoso, tendo uma festa do caprichoso, e passa uns caras de garantida. Não sei. Porrada, Não, mas mano. porrada mesmo, soco. Rouba a mano. camisa. Que... Porrada, mano. No fundo, eu chego à conclusão que o futebol e qualquer competição é só um Uma motivo manifestação do que a gente pra fez. você sair na porrada com alguém. É verdade. Velho, Porque eu queria sou- bater no Marcão, só que ele precisa estar com uma camisa diferente da minha. Entendeu? É que Ah, não posso bater nele só porque eu quero precisa bater. de motivos pra expressar uma coisa que a gente precisa pra viver, que é o ódio. É verdade. Que louco, né? Cara, muito isso. é mais forte a treta de caprichoso e garantido do que qualquer treta de futebol que tenha lá? Ah, sim, pô. Ah, entendi. O futebol, ele Qualquer tá... coisa é maior que Rio Negro Nacional. Ah, entendi. Entendi. Inclusive agora, Rio Negro é um time o time que nacional. estão bombando lá são times novos. Tipo assim, o Manaus, os caras decidiram criar um time chamado Manaus. É tipo Cuiabá, né? Aí criaram outro chamado Amazonas. E são os melhores times que a gente tem. Que tá na série Fortaleza C e Ceará, agora, tá? né? É tipo isso. Os caras falam, Entendi. Eu tô muito curioso na coisa do caprichoso e garantido, porque é uma parada que caralho, né? É do outro Torcer lado. pra um boi, mano. Você torcer pra um boi de pano. A galera assim, sai sabe? e é totalmente fora da cultura daqui. Por exemplo,
Óbvio que tem gente que tá assistindo. Às vezes eu vejo nos comentários, assim, às vezes no Twitter, o cara fala assim, o Maurício faz umas perguntas meio óbvias. Fala, é óbvio pra você, cara, mas tem gente que do sul que não sabe essa resposta. E pra mim a ideia disso daqui é abrir bolhas e tal. Sim. E é muito curioso, né? Porque é um outro mundo. Aí quando você vem pra cá... Mas assim, a galera parece também que é uma festa super perigosa. Não, mas não, a galera, eu tô ligado. ela... Tipo assim, turista, todo mundo releva. Porque o turista ele tá lá pra fazer merda mesmo. Digo, tipo, o cara... Mano, eu sei que aquele filho da puta, ele é do garantido, ele mora aqui na outra rua aqui e tá tirando onda comigo. Aí vai dar uma merda, entendeu? Entendi, mas tem, tipo, pega mal se o cara sai de caprichoso e vira garantido. É a mesma coisa que o futebol. Vira casaca, essas porra mesmo. Tem um bagulho lá, que é um cantor lá, que é o Davi Assayag. Que é um cantor de boi, sempre cantou boi. E aí ele é deficiente visual e tal. E aí ele vira e volta, ele muda de boi. Eu não sei se tem a ver com a deficiência visual dele. Ele fala, eu não sei mais onde eu tô. Mas assim, ele é o único cara que eu já vi trocar de boi. Então, tipo, ele surgiu no garantido, aí depois foi pro caprichoso e agora voltou pro garantido de novo. Entendi. E tal. E aí tem umas contratações, entendeu? Não, a gente vai cantar. Esse ano a gente vai contratar esse cara pra ser a voz do nosso boi. Maravilhoso. Então tem as contrataçõezinhas. Pra aproveitar o tema, que tem muita coisa. O que é a tal Zona Franca de Manaus? Porque há um achismo que vocês são muito desenvolvidos lá em Manaus, exatamente por ali ser um lugar onde chega muita importação e tal. Então, pô, consegue mais esquema, é mais barato. É um achismo ou é uma verdade? Não, isso aí é basicamente um achismo. Assim, que a Zona Franca, ela existe e que ela movimenta boa parte da nossa economia, isso é um fato, né? É um fato. Mas assim. o que é a tal Zona Franca? Mas a Zona Franca são um conjunto de empresas, é uma área dentro do distrito industrial, a maioria das empresas fica lá, e aí são fábricas. Só que assim, são fábricas tipo de motocicleta, de peça de carro, entendeu? São fábricas de coisas grandes e tal. E a impressão que eu acho que vocês têm é que é uma grande 25 de março. A gente acha isso. Se eu consigo chegar lá e comprar um bagulho mais Paraguai. barato. Não é nem 25 de março, no Paraguai, a gente acha. Ninguém nem vai pra aquelas bandas. Porque é só fábrica, entendeu? É só fábrica e tal. Então o que acontece? O produto, quando ele fica pronto lá, ele vem pra São Paulo pra aqui ser distribuído pro restante do Brasil, inclusive pra lá. Então eu não vou comprar mais barato, eu vou comprar como se tivesse um produto saindo de São Paulo. Então assim, pra gente não é vantagem. Peraí. É vantagem pras empresas. Peraí, vamos lembrar que a gente tá no Brasil. Sim. O país Brasil é um país, assim, digamos que consegue um jeitinho e tudo. Não tem um esquema do tipo assim, os caras que compram ali antes, ali na Zona Franca de Manaus, porque é mais barato, antes de mandar pra São Paulo. A coisa que tem de facilidade é o cara que trabalha na fábrica e aí ele compra mais barato. Entendeu? Mas assim, tudo que é feito lá, os caras jogam dentro do container, o bagulho vem cair. Mas qual que é a função? O que é a tal da Zona Franca? Então, por que ela existe, né? Porque parece que não faz sentido ela existir. Mas, porque eu falo, mano, não é vantagem nenhuma, por que não faz logo tudo aqui? Mas na verdade a Zona Franca, ela é uma área onde se você for contemplado em ter uma fábrica na Zona Franca, você vai receber incentivos fiscais. Então, mesmo que você tenha uma logística para depois trazer para cá, para São Paulo distribuir, ainda assim vai ficar mais barato para te produzir lá. E isso acontece justamente para que a gente não explore os recursos naturais. Então, o cara que hoje ele trabalha numa fábrica, montando uma moto, se ele não tivesse com aquele emprego ali, ele provavelmente estaria explorando o recurso natural, trabalhando numa madeireira, entendeu? Entendi. Saca? Então, assim, para que isso não aconteça, foi criado essa área de indústria. E aí as empresas recebem incentivos para ir para lá, para poder fomentar os empregos e pra gerar... começar ali a construção, para começar ali as coisas. Isso, entendeu? Então, assim, por isso que os caras vão, porque aí eles pagam menos impostos, tem isenção de um monte de coisa. Entendi. ICMS mais barato, essas paradas, entendeu? Então esse é o atrativo dos caras. Cara, esse é um achismo muito bem explicado, porque muita gente tem até a noção de que é uma coisa de importação. Não. Que chega por ali mais barato e não tem nada a ver com isso. Não, pra gente é só uma... Assim, é muito bom para as empresas, para as indústrias. Para eles é maravilhoso. Entendi. Mas a gente, de fato, óbvio, tirando a geração de emprego e movimentação na economia, a gente não tem vantagem nenhuma. Vocês não têm acesso assim. tal. Não, tem uma vantagem Vamos falar de outra coisa que também tem um grande mito, né? Que é a tal do boto rosa. Boto. Porque por vocês terem muito rios lá no Amazonas, você tem muita cultura do rio. Né? Eu fui pra lá, eu conheci o tal do boto, não o rosa. Tomou banho lá com o boto? Tomei. Tomou com tucuxi. Cara, é bizarro, cara, que você fica ali e você olha pra água, não dá pra ver a água não é transparente. Você só vê quando o bicho tá aqui. Aí do nada tem um bicho e fala se você vê o boto rosa, sua mulher fica grávida.
Que porra é essa? Conta aí Isso pra é gente. muito bom, né? Isso aí é ver outra pessoa aí, mas não o boto rosa. Cara, qual que é a lenda do boto? Porque assim, tem 2 tipos de boto pra gente entender, que é o boto cor-de-rosa e o tucuxi. Tá. Né? O tucuxi, ele é o brincalhão, que é o boto mais pequenininho, é o mais próximo do golfinho, entendeu? Que ele vai lá, faz sua graça, gosta de interagir bastante. O boto rosa, ele é um boto maior, mais grandão e tal, pá, e é um boto um pouco mais selvagem. E aí, a partir dali, existem algumas lendas. O que seria a lenda? Contando o lúdico da parada. Uma menina, quando ela tá, tipo, menstruada, ela não pode ir pra beira do rio. Porque se ela for pra beira do rio estando menstruada, o cheiro e tal, os hormônios atraem o boto. E aí o boto, ele se transforma em um homem, tipo, todo de branco e tal, sai da água. E aí, ali, tem relações com a menina, Cara, e a isso menina daí foi- engravida do boto. Que migué que um cara deu pra comer uma mulher, né? Era o boto. Tá ligado? Então, é isso. Apesar 3 dias de- escondido no mato. Apesar de que a minha avó, Ah. ela tem uma história que ela conta de pé junto, que a amiga dela passa a noite todinha dançando com o boto na festa. Isso é cachaça, caralho. Meu irmão, ela falou que não, tava todo mundo na festa e tal, chegou o maluco todo de branco, chapéuzão e tal, pá. Tirou ela pra dançar, passou a noite todinha dançando, começou a beber, que aí foi o erro dele. Aham. Bebeu, perdeu o horário. Parece que eu tô inventando agora, né? Aí bebeu, perdeu o horário, aí o sol começou a nascer, o boto viu o sol nascendo e saiu correndo pra beira do rio. Aí os caras da festa, ô, o maluco tá correndo, saíram correndo atrás do cara. Sua avó conta isso como se fosse Não, verdade. ela conta aqui, ó, na seriedade dela. E toda a seriedade de uma ribeirinha ela conta. E aí ela conta que, tipo, o cara saiu correndo assim, chegou próximo à praia, foi se transformando no boto e rolou pra dentro d'água e foi embora. Maravilhoso, maravilhoso. Qual é a E relação... depois a amiga dela apareceu grávida. Maravilhoso. É muito bom, pá. Qual é a relação de vocês com os indígenas? Porque muita gente que pensa assim, o cara do Amazonas, o índio fica andando na rua. É a galera que tem Nada, pô, achismos, né? Vocês têm essa relação? Vocês conhecem muito indígena? Tem muita tribo? Você conhece amigo seu que é filho de indígena? Como é que funciona isso? Dentro de Manaus, do perímetro urbano, existem algumas áreas de reserva, assim, né? Reserva indígena. Mas assim, mas é isolado. Você sabe que é uma reserva indígena. Tem uma placa Sim. lá e tal, para lá. Então a gente não tem muito contato direto. Eu, particularmente, eu tenho, mas é muito pela minha vida. Como eu já trabalhei fazendo reportagem, a gente acaba que a gente entra... Aí você conhece associações indígenas e tudo mais. Mas a vida do indígena mesmo, ele é afastado, assim. Hoje existe uma relação de proximidade através do turismo, né? Então, por conta do turismo, o governo acaba tendo uma conversa com essas associações para transformar em algo turístico. Então, por exemplo, você fez aquele passeio que você Fiz. vai e você dança? Então, ali você sabe Comi que não é... formiga. Você sabe que ali não é uma tribo indígena. Ah, não. Não, aquilo ali é encenado, pô, pros caras não. receber vocês. Para. Oxi, quem que vai morar ali, pô? Não. Um monte de gente chegando toda hora, quem que Caralho. mora ali? Né? Cara, eu me senti agora um polonês chegando no Brasil e tem uma sambista. Eles falam, não é, tá aqui Os na caras descamparam lá uma área muito longe e aí Mano, você me fizeram lá uma destruiu. oquinha pra receber os turistas, mas os caras não moram ali, pô, os caras moram mais afastados e tal, tá ligado? Mas o indígena de lá, ele é um cara assim, achismos levam a crer que é um cara que não fala a língua brasileira. Ou não. Tu fala, não, mas o cara tá comprando camiseta da Nike. Como é que funciona? Não, tem. Hoje já tem alguns indígenas, Mas você já uma encontrou? galera do movimento. Você já encontrou em Manaus um cara que tá andando e não sabe falar a tua língua? Tu já viu isso? Ah, não, assim, avulso não, avulso não. Geralmente tipo, você vê alguns, tipo, cacique, tá uns caras andando perto da rodoviária ali, mas é o cara que fala a língua dele fala português, assim. Agora um cara totalmente mesmo uma linguagem originária, assim, eu nunca vi. Por que eu te isso. pergunto isso? Eu entrevistei o australiano e ele me contou sobre os aborígenes, que é muito curioso, porque a Austrália, ela é formada e os aborígenes continuaram, né? Que seriam os índios dele, né? Sim. O aborígene comandava a Austrália, chegaram os ingleses, aí dominaram ali e eles mantêm uma sociedade australiana com os aborígenes. Então o aborígene começa a beber cachaça e morre. Porque ele não tá acostumado com a vida Nossa, nova. velho. Então tem muito aborígene que é atropelado, que é atropelado, caramba. E aí eu queria entender, assim, não tem isso, não tem tipo essa relação do tipo, cara, o indígena... Não, é mais isolado. Por incrível que pareça, é mais isolado, assim, é mais... Não tem essa relação. Não tem, tipo, que os caras, de acordo com a cultura deles, andando no meio da cidade, assim, avulso, não, isso não tem. Qual que é a história do açaí de vocês? Porque a gente fica puto com o de vocês, por exemplo. É porque o de vocês, na verdade, que não tem o gosto do açaí. É por isso que vocês acham ruim. Porque não é o gosto do açaí. Aí vocês falam... Não, eu gosto do açaí.
Então, que bom que você gosta. Mas a maioria das pessoas que falam, por exemplo, tem gosto de tá. terra. Precisa de Não, um gosto de entendi, terra. O gosto de terra deixa não. nós puto pra caralho. Entendi o que você quis dizer. Entendeu? A pessoal do Sudeste, do É Sul... vocês, eu tô dando uma generalizada. Não gosta contigo. do açaí de vocês, isso que você quis dizer. É. Porque a gente gosta do nosso açaí, que É, tem sim. açúcar pra caramba. É, e que não é o isso. açaí. O açaí de vocês é salgado. Não é que É salgado, mas ele porra. come-se numa coisa salgada. Come-se com coisas Come com salgadas peixe. também. Ou você pode Com tomar só peixe? ele também. É, Tu pô. não sabia disso? No almoço? Não, sei como é que... O que é o açaí, pra gente entender? Presta atenção, É uma irmão. palmeira, aí você tem um cacho, e o fruto do açaí são já várias vi, bolinhas. já Beleza. vi isso aí. Deixa Aí ele você falar. pega Deixa isso, o cara falar, irmão. você faz o... Você tira toda a polpa dele e tal, aí ele vira tipo um suco grosso, tá ligado? Então Uma o açaí, tinta. ele não é um frozen. O açaí a gente toma aqui, ó, tá ligado? Esse aqui é o açaí. E a gente gosta de tomar muito com a farinha de combina. mandioca. É. Que a gente... Farinha de Não mandioca a gente combina, os come caras que com tudo. criaram... Carioca falando que Maluco, você tem noção? Ó, mano, dá pra tirar esse cara aqui? Eu quero bater Não, o nele. apelido dele é Depois índio, da as merdas que ele tá praia, falando, né? É, o índio, Não dá, presta pô. atenção. O açaí tu toma ali na praia, meu irmão, com uma granolazinha. Irmão, Porra, presta atenção. vambora. A região norte trouxe isso. Galera tá Aí o fazendo Fabrício Verdun, do Jiu-Jitsu, botou açúcar nessa porra. Os kiwi. Botou kiwi. Aí os caras tão, não é sabe nem assim. que porra é kiwi lá, Não, tá ligado? Os caras, não, quem come fez kiwi. isso aí, pra ser justo, foi Paulo Zulu. Paulo Zulu que Paulo fudeu o açaí. Zulu. Quem fudeu o açaí? Quem fudeu Paulo o açaí? Zulu. Vocês não têm essa investigação? Quem destruiu o açaí de fudeu o vocês? açaí? Cara, Deixe então, nos tipo, A comentários. gente tem pra nós que foi São Paulo. É isso que a gente Não tem. foi São Paulo, foi o Rio. Guaraná? Não tem Guaraná no açaí de vocês? Tanto, você pode colocar também o Guaraná. Mas, Mas aí o assim. pessoal lá te olha todo Mas, por exemplo, a lugar com gente Guaraná. toma. Guaraná lá, a gente toma o Guaraná em pó, que é tipo vitamina. A gente toma tipo um terminal de ônibus. Tu tá aqui na parada de ônibus, tu tá tomando um Guaraná e Tudo tal. bem, negócio, isso beleza. daí beleza. A Mas par- dá pra misturar. Tu chegar, tipo, tem uns quiosques lá Vai de botar açaí morango natural. também, que eu gosto com morango. É, lá tem uns quiosques de açaí natural, que é tipo os quiosques de Frozen, só que o cara vai te servir o líquido, o açaí natural mesmo. E aí você pode adicionar. Quer ver a cabeça xarope de dele Guaraná. bugar? O açaí, os caras lá no norte comem e tem vontade de dormir depois. Porra, dá um som não, velho. Ih, É. Mano, vai ficar pesadão, pesadão. E eles ficam malucos achando que assim, galera luta jiu-jitsu depois de comer isso. Não, a gente quer Não dá dormir. energia, não quer dormir do bagulho, tá mas ligado? a energia vem do Guaraná, não é? Não, porque açaí também. a energia vem do açúcar, velho. Tu pega aquele açaí, 3 quilos mete de açúcar. banana, mel, granola, tu quer sair na porrada. Lá, tu come com peixinho. Come com peixe, Arroz, mano. Então, tipo feijão. assim, é um peixão frito aqui, aí comendo aqui e tomando açaí. Tá Mas ligado? é legal Com a colherzona, assim, blau, É. blau, É legal essas perguntas, essas comidas que tem lá e não tem aqui. Tem mais alguma outra que bomba lá e não bomba aqui? Ah, tem muito. Deixa eu ver aqui. A fruta vai ter várias, né? Tipo, tem um bagulho lá que é um patrimônio manauara, que é o X-caboquinho, por exemplo. Aí eu comi. Você comeu o X-caboquinho? O X-caboquinho é muito bom. Você Eu lembra não o que que lembro, tinha eu não dentro? lembro, mas eu lembro que eu O comi. X-caboquinho é basicamente um pão, aí dentro do pão a gente vai ter o queijo coalho, banana frita Isso, banana. e tucumã. E tucumã, você lembra do tucumã? Tucumã é o que... Eu não sei como é que explica pra galera aqui o que é o tucumã. Mas é porque é muito específico. Também é fruto de uma palmeira também. É que não dá pra explicar o que é o tucumã. É- É uma parada de... É uma raiz, né? Não, é um fruto de uma palmeira, tipo, o açaí bem pequenininho, ele é maiorzão assim. É. Aí a gente come aquele laranjinha, né? Isso, que é a isso. polpa dele. Não, e tem muita ele é co- doce, entendeu? Então a ideia do lanche é ser um lanche meio doce naturalmente, É, mas né? o queijo ele quebra, né? Ele então tem uma queijo, coisa... banana Masterchef. Mas é... Mas é o X-caboquinho, que é um patrimônio nosso, assim. E é uma coisa assim, tem muita culinária indígena também, né? Que vocês acabaram... Tem, por exemplo, o bagulho, o tacacá, O tacacá, que que é é o muito caldo. forte no Pará, mas assim, o norte todo toma tacacá. É. É isso, é esse mesmo tacacá. Então é. E que a é famosa a maniçoba. maniçoba. A maniçoba tem em Manaus também. Tem, mas É mais os Belém. paraenses. Então eu vou esperar pro pessoal de Belém pra entrevistar pra porque aí falar. é muito complicado. A chance de tu morrer é muito grande. Exato. Então nós não se arrisca 7 muito. dias pra cozinhar, depois a gente fala disso. Mas. É venenoso. Maniçoba, um dia que eu entrevistar o Murilo Couto aqui, o original, a gente fala Seria massa, né? da maniçoba. Eu tinha que... Eu tenho. Fala. Cara, a gente ouviu muito falar, principalmente aqui sul, sudeste, a gente não tem muita noção do tamanho e de negócio de desmatamento, né? Certo. O governo Bolsonaro falar de desmatamento, continua falando disso hoje. Qual que é o impacto de quem vive na cidade? Vê alguma coisa disso? Ou é uma Sobre a parada- Amazônia? Na Amazônia. A gente- eu vou fazer Você essa... consegue enxergar? Então, tipo, caralho, tá aumentando o desmatamento em aqui. Manaus a gente tem reflexos, porque começou a ter agora aquelas ondas de fumaça. Do nada vem essa fumaça. Entendeu? Não tinha anos atrás, então talvez isso seja um impacto. Apesar de Manaus ser uma cidade que não é tão bem arborizada em relação a outras verdade, capitais. É verdade, porque é muita O indústria, né? descampado de Manaus É maior.
talvez um dos fatores também que lá seja tão quente, então não tem tantos parques, Sim. praças, não tem tanto. Então a floresta ela tá ao redor Sim. de tudo. Então esses impactos eles acontecem mais longe, mas por exemplo, Boa Vista sente mais. Nessas Por tuas causa do viagens, agro, nessas tuas viagens, tu vê alguma coisa assim? a gente vê algumas queimadas em beiras de Tá, mas estrada. Beira de rio não se vê muito, né? Porque se o cara ele tá tirando ali na beira do rio, ele tem uma logística do caralho pra carregar madeira. Sim, Então 20 geralmente é onde passa a estrada. E essa é a briga da galera da ambientalista pra não asfaltar a 319, por exemplo. Sim. Porque eles entendem que se você asfalta, Vai vir você mais chama caminhão. mais gente pra lá, você aumenta o desmatamento. Exato. Então é por isso. Então assim, a gente... Cara, você respondeu uma pergunta que eu ia te fazer. Por que não asfaltam? Porque a gente quer muito ter esse acesso, estar conectado com o resto do país e tal. Mas assim, se faz isso, a gente, tá ligado? Daqui a pouco perca o que é o mas nosso diferencial. Mas tem um conflito manauara, digamos assim, tipo, sei lá, a esquerda e a direita ficam conflitando o tempo todo, do tipo assim, precisamos de novas estradas, eu não quero levar 20 horas de barco. Ao mesmo tempo, se a gente botar a estrada, vai vir gente Sim. aqui. É um grande conflito. Tem, então, tinha a ala dos deputados assim que defende que tem que asfaltar e tal, parará, e a outra trazendo as problemáticas que vão vir juntos. E ninguém chega num acordo e nada acontece, entendeu? Mas fizeram uma pesquisa recente, por sorte eu tinha visto semana retrasada eu vi essa pesquisa, entrevistando o povo de Manaus, e na sua maioria a prioridade não é a estrada. A prioridade é saúde, segurança, parada, educação, mas a estrada eles deixam lá por quinto, sexto lugar, assim, do tipo, não tá porque- fazendo falta pra porque já quem é Por vive exemplo, lá. assim, o cara que ele... É porque a gente geralmente anda de barco. Tipo assim, quem anda de estrada são poucas pessoas. Porque o que é o lance? Você sai de Manaus, aí você pega uma balsa e atravessa o rio, aí você pega um ônibus, aí você entra na 319. E aí essa 319, ela liga você com Porto Velho. Então dali Porto Velho você tá no resto do Brasil. Mas você não tem um privilégio por você ser de Manaus. Agora, pensa no cara que mora numa outra cidade que não tem hospital, que ele precisa de 10 horas de Ah, barco. não, sim. Por isso que tem também lá, tem as ambulâncias também. Ah, A ambulância é legal. Que é a ambulância... Ó, o nome já diz tudo, né? Uau. Então é um centro Mas de atendimento. a própria lancha é ambulância. Pô, o cara vai dirigindo. Ah. Aí vai escrita ambulância. E tem tudo ali, tem todos os... Bagulho de distribuir. O que tem na ambulância, você tem lá. Mas assim, a ideia é pra fazer o atendimento. Cara, deve demorar pra e caralho levar pra chegar o cidade. iFood lá, né, mano? O cara liga, tá chegando em 16 horas O cara sua vai pizza. O remangindo. cara, porra... Tranquilinho. Mano, quando eu fui para Anamã, a gente pediu lá um negócio de uma comida lá de um churrasco e o cara foi entregar de canoinha aqui. Quando tem Depois eu te mandar o vídeo, uma das coisas mais maravilhosas, ver o cara dobrando a esquina de canoa com tua comida, tá ligado? Que louco, e demora... Tipo assim, mas tem iFood lá, normal, essas coisas assim? Não em Manaus, tô falando assim. No interior, dessas- não, Não vai pô, ter, não não tem, vai ter. não vai ter, não tem É porque é muito como, perto pô. também, não tem, vai ter Uber. O cara... Não tem. Duas Tem uns ruas, o cara vai mototáxi, andando, bota né? o filho pra ir lá. Lá é muito mototáxi. Eu ia fazer uma pergunta que... Ah, lembrei. Tem uma grande questão que eu acho que envolve o mundo, que é a coisa da Amazônia. E vocês O são... mundo tá de olho na Amazônia. O mundo tá de olho na Amazônia. Né? Eu queria entender na visão de um cara de Manaus, o cara que nasceu lá na região, como é que esse tema anda por vocês, assim? Ou não, ninguém tá nem aí, ou... Não, de repente a gente vê um cara do FBI andando, batendo foto. Como é que é isso daí pra vocês? Cara, então, na verdade, assim, é um dos grandes pontos que eu diria, como manauara, eu acredito que o manauara ele tem pouca consciência social ainda, saca? E aí eu estico até pro amazonense, porque é muito comum você viajar pro interior, e aí você tá de boa aqui na beira do rio e tal, admirando a paisagem, e vem o porra do moleque, de um curumim, e joga um saco de lixo assim no rio. Ô, louco. E vai embora. E ele faz isso há muito tempo, a vida toda. Esse Os pais rio dele sempre Esse rio é souberam. poluído. Não, é porque assim, o rio ele é tão grande. Sim, que não dá pra poluir por causa de uma... E aí ele vai cair lá longe. Lá longe ele vai dar um problema. Entendi. Entendeu? Mas não vai dar o problema ali. Mas assim, ele não tem a consciência do que ele tá fazendo. Sim. Às vezes o cara do Sudeste ele tem mais consciência ambiental do que propriamente Por o cara informação, do Norte. talvez. Também. E aí o cara fala, mano, mas aqui é tudo tão bonito. Como assim que tá acabando? Como assim que tá desmatando? Como assim que tá pegando fogo? Porque aqui eu não vejo nada. Então vou continuar jogando meu lixo aqui. Entendeu? Mas vocês têm essa consciência do tipo, os americanos estão de olho na Amazônia? A gente tem um negócio dos americanos que é roubar nós todo o tempo. Todo tempo. A gente tem essa de que americano faz experiência, tipo, com uns discos voador, tipo assim, tá ligado? Tinha uma galera, eu vi um negócio, uma luz, não sei aonde. Isso aí é a nave dos americanos. Os americanos ficam... É isso. Tem uma lenda no Alto Solimões, que é a lenda do come-cabeça. Como é que é? Que é esse que, durante um período, alguns corpos de pessoas foram encontrados sem cabeça. O corpo sem cabeça.
E aí, muita gente associou, pô, chupacabra, não sei o que e tal, parará. E tem uma galera que acredita que são americanos fazendo experiências. Com E aí, manauaras. tipo, tira a cabeça da pessoa. Tira a cabeça do e manauara. vamos estudar a cabeça Como desse estudar o amazonense, tá manauara. ligado? Caralho, puta gênio. Mas assim, é tipo, é a região do Alto Solimões, é muito longe, assim, é perto, tipo, Tabatinga, tríplice fronteira ali. Entendi. Mas tem essa parada, o americano quer roubar nós. É violento? Você poderia dizer Manaus eu acho que eu considero uma cidade violenta. Porque assim, a violência, ela vai junto com a expansão, né? Normal. Então, as grandes cidades, elas vão ter problema de saneamento básico. Mas qual que é o de problema de violência. vocês? Aqui em São Paulo é uma moto e 2 caras. Qual é de vocês? A o gente problema? também brinca com isso, 2 Ah, eu caras numa também. moto. Lá são tá? 6 caras em São uma 6 caras numa moto. Essa é louca. Imagina. Mas, cara, por exemplo, assalto acho que mais comum lá dentro de coletivo, por exemplo, dentro dos ônibus. É e normal, é uma tal. coisa básica, normal. É onde mais rola. E aí eu assim. queria, até pra... Eu fiz um spoiler no começo aqui do programa. A gente tem medo de 2 Wallace Souza numa moto. É isso que eu ia falar. Eu ia falar disso. Que é o seguinte, eu assisti uma série que cara, eu fiquei viciado. Tem gente que Porra, conheceu essa Manaus série é fera. dali, irmão. Hã? Essa série é fera. Mas é boa, né? Cara, Bandidos na TV. Bandidos na TV. O Bandidos na TV, ele mexeu tanto comigo, eu vou recomendar, está na Netflix. Se a Mas Netflix dá ainda não uma tirou. sinopse pra galera, porque tem gente que não assiste. Se você não parar de me interromper, o filho da porque puta. você faz errado, eu tenho que te corrigir, cara. O Bandidos na TV, ele é uma série que a Netflix fez ficar mundial, O Mundial. né? E todo mundo olhou pra Manaus nesse período, porque... Vou falar o que eu vi. Era basicamente um programa, estilo programa do Ratinho, vamos dizer assim. Programa policial, passar meio-dia. Programa... ele é um Datena com Ratinho, né? Aquele Ratinho antigo, que eu quero que dizer. tinha a parte Policial. cômica, o alívio cômico também ali dentro, mas era um Isso. programa policial. É meio... Siqueira. Siqueira Siqueira Júnior. Júnior. Que é um cara que bomba lá. Tá bombando. Inclusive, o Siqueira foi uma grande contratação da TV A Crítica lá. Exatamente. Porque ele tinha acabado de assinar contrato com uma TV em Alagoas, e aí, tipo assim, o cara pagou a multa milionária dele e levou ele pra O Manaus. Siqueira é um dos caras mais famosos de Manaus. Acho que sim, acho Ele que é um- sim. é um- Ele, Vivian Amorim, né? Que ele vai pro BBB também. Sim, sim. Aí você bomba também. Quem mais? Ruivinha de Marte. Ruivinha de Ruivinha Marte. de Marte. A galera de Manaus, essa galera aí. Essa galera. Que aí também eu joguei 3 nichos totalmente diferentes, Exato, né? pra Siqueira, galera entender. Vivian Amorim e E Ruivinha de Marte. Leandro Guerreiro, volante do Vasco. Sempre tem alguém daí que vem de Índio lá. lá. Cara, lateral. o Sassá, não tem um Sassá que jogava no Botafogo? Sim, sim. Atacante do Amazonas. Aí, tá vendo? Tá lá. Ele é o artilheiro da Sassá Série C. Lotelli. Sassá Tá jogando? Lotelli. Conheço artilheiro da bem. Tá lá, Série tá C. gordo lá. Tá E aí, o que morando lá. acontece? Aí tinha um programa policial aos moldes do Siqueira Júnior, esse apresentador que era Wallace Souza. o Wallace Souza, ele era o apresentador e tinha indícios que esse Wallace Souza, apresentador, ele era responsável pela criminalidade, porque como ele cobria, né, as matérias, estamos aqui, vai com o repórter daí, teve um assassinato. Aí descobriram, né, através de investigações, que ele estava associado aos crimes pra ele dar o furo primeiro antes que todo mundo, né? Ele tava criando a demanda, né? Isso. Ele tava criando a demanda pra poder E ter aí, oferta, essa então. série dá uma investigada nessa história toda. E aí, meio que, quando eu fui pra Manaus, muita gente falou, não, o Wallace, ele é inocente. Sim, Muita gente falou, não, sim. o Wallace é culpado. Não, o Wallace é bandido. O Wallace é filha da puta. O Wallace é do bem. E ele morreu. E ele morreu. E ele morreu por câncer. sem cravar em nada. Morreu Foi doente julgado. por conta dessa coisa toda. Me conta melhor disso, que eu queria ouvir da opinião de um manauara. Então, eu sou... Complicado que eu vou falar, porque eu sou amigo do Willis, né? Que é o filho dele. Que é Willis. aquele menino que aparece chorando e tal, lá. Aham. Aí, o Ironia do Destino acabou virando meu amigo depois. Mas, assim, a minha avó era eleitora do Wallace, assim. Ele virou político, né? Ele virou. Ele foi deputado estadual. E aí, o irmão dele, o Carlos É a Souza... mesma avó que acredita no Boto? É a mesma avó da história do Então, Boto. aí a gente já, né? Olha quem votava no Wallace, a minha avó. E aí o irmão dele virou deputado federal. Eles eram conhecidos como os irmãos Coragem. E aí o Wallace, ele era policial civil antes e tal. Então ele já tinha esse pé na polícia. Arma, sempre gostou de blá, de tiro. Aham. E aí montou o programa policial pra ajudar a comunidade. E aí depois de um tempo a galera começou a achar, tipo assim, mano... Eles sempre são os primeiros a chegar. O que tá acontecendo, tá ligado? Por que eles são primeiros? Por que eles dão furo de reportagem e tal? Até parece que eles já sabem o que vai acontecer. E aí abre-se essa investigação para saber essas coisas. Ao mesmo tempo de que foi a mesma época, e isso tira um pouco da credibilidade na investigação, que o Wallace começou a denunciar um esquema de pedofilia que aconteceu no interior do estado do Amazonas.
E aí foi descoberto Alguém que era o ficou- prefeito de uma cidade lá X, e ele faz, o cara assim, além de ser pedófilo, ele, tipo assim, arrumava as meninas pros outros políticos, senadores, Meu amigo. irem pra lá fazer essa aventura sexual mesmo, tá ligado? Então o Wallace, ao tempo que ele começa a divulgar isso, a denunciar isso, e esse cara depois foi condenado e preso, tem essa história de que não, ele que tá fazendo os bagulhos. Entendeu? E aí tem indicação de quem vai ser o chefe da investigação, que de quem investigou um cara suspeito, entendeu? Tá bom? Mas esse cara aí, que talvez tenha envolvimento lá, que tá indicando quem vai investigar essa parada, então entendeu-se por boa parte que era uma retaliação. Tá ligado? Então era briga política mesmo. E aí tira. Eu acabei de falar, vocês falam, e se for mesmo, entendeu? Aí já bota a pulguinha atrás da orelha. Claro. Então a gente não sabe de fato, tá ligado? Porque quem sabe a história morreu já. Mas todo mundo de Manaus sabe dessa história? Acho que todo mundo sabe, mano. Porque o Wallace, pô, irmão, foi fenômeno, assim, de. Muita gente sabe, a audiência era absurda, contratos, assim, de E vocês não patrocinador tiveram absurdo. também um governador que teve um negócio de serra, não teve um Amazonino Mendes? A Amazônia morreu, inclusive, a Amazônia morreu. Qual que é a história dele? Não tinha uma coisa da motosserra? Não, eu achava muito legal o que o governador do Amazonas chama Amazonina. É muito bom isso. Eu achava isso maravilhoso, assim, fiquei triste que ele morreu. E aí, mas assim, tem a parada de distribuir mesmo, né? Tipo, comprar voto e tal. Aí Não ele teve uma distribuía motor, rabeta, né? Ah. Que tu coloca na tua canoinha e você fica... Não teve uma coisa que ele matou, alguém matou alguém, não teve essa história? Não sei essa história, não. Não, pô. não. Queria nem Tá, falar tá, disso tá. aí, pô. Então tá bom, melhor não falar. Eu, cara, não, queria Dá nem falar segurada, disso aí. mano. Eu acho que talvez seja outro estado, aí eu tô falando Dá mesmo. Pô, segurado. não sei, mano. Teve um negócio com o governador atual, que foi o lance dos respiradores lá. Ah, tá. Tem é legal isso, também. tá ligado? Que é do atual governador lá. Que durante a do Covid- que aí ele percebeu a grana, que era pra comprar a parada dos respiradores e tal, e aí ele comprou, tipo, um outro equipamento que não era respirador. E aí essa compra desse outro equipamento, que era, tipo, só fazia ventilação, tipo isso, Aham. foi feita em uma loja de vinhos. Tipo, era uma loja que era cadastrada pra vender vinhos. E aí recebeu essa quantia, então tipo assim, um negócio muito suspeito. E ele tal. continuou lá? Aí foi reeleito. Caramba. Depois da pandemia, a galera esqueceu e O pessoal vota legal, Bom, velho. reeleito. Eu tenho uma lá. última aqui. E Vai. ele é paraense, só um detalhe. Ah, tá. É. Então pode ser uma coisa pra boicotar. Ó. Na ignorância aqui mesmo, né? Na ignorância. Tem Joga. uns papos do tipo assim, bom, um brother meu entrou lá no mato, achou uns indígenas lá, os caras mataram ele. Tem uns caras perigosos, tipo, a aldeia lá não chega perto. Ah, teve a porque- história do Chico Mendes, né? Então, tipo isso. O Chico Mendes é um... Sim, que o ele ativista o lá e ativista, tal, né? pá. Ele morreu ali, né? Inclusive, né? eu acho que não era Amazonas. Não era Amazonas? tava na Mas época, ele era de lá. Ele tava ali no norte, É. Tava ali no norte. Acho que era no Pará e tal. Tem ele, a Dorothy Strange. Não sei se você Dorothy, lembra agora também. teve recentemente o brasileiro, o O inglês lá. Isso, o inglês, e tal, é verdade. né, seu Qual e que é tal. essa história? Mas essas paradas são muito porque, tipo assim, aí é garimpo, entendeu? É extrativismo ilegal de madeira. Não é diretamente com o índio, né? Não é, assim, relacionado aos indígenas mesmo, assim, dos caras matam. Assim, a minha avó conta uma história. Ali, ó, essas que Não eu gosto. confiamos. Que, tipo assim, lá, porque eu não nasci em Manaus, né? Eu nasci em Amaturá, que é uma cidade que fica a 5 dias de barco, né? Os trem lá de 5 dias. E aí ela disse que na época que estavam colonizando tudo ali, o primeiro padre que foi enviado pra lá, os índios ticuna comeram. Tá ligado? Fala que mataram ele e virou sopa. Assim, ela não conta. duvido. Mas a merda que dá hoje em Porque dia... é muito tempo também. Assim, Mas acho que a né? merda que dá hoje em dia é baseada em poder. É o cara que vai... né, Não, hoje fazer- em dia é isso, mano, tá ligado? O cara começa a tirar foto de uma área, o cara, ô, mano, quem tá tirando foto aí e tal? Aí quem é esse cara? Não, esse cara é um repórter. Ah, então vamos matar ele, né? Quem que é esse cara? Vamos matar ele. É os caras que são do garimpo ilegal, que não quer se aparecer É porque ali. aí o peão vê o repórter tirando foto. Aí o peão conta pro patrão dele. Ó, É. tinha um cara tirando foto ali e tal, parece que ele é jornalista. Vai, então vai lá e mata ele. Hum. E aí quem é que vai se meter? Você tá no meio da Amazônia, mano, no meio do nada. Puta, velho. Mano, a Amazônia tem efetivos policiais. Não levem câmera pra... Mano, tem cidades assim que tem efetivo de 3 policiais. 4 policiais. É. Entendeu? Pra uma comunidade de 20 mil, 30 mil habitantes. Essa conta não vai fechar nunca, Os entendeu? caras precisam botar onça no... Bom, esse foi o Achismos Amazonas. Eu queria agradecer o Roger. Cara, demais, velho. eu Muito que- legal te conhecer. Tu é um cara muito legal, cara. Dá pra ver que você é um puta moleque batalhador, que você tá, pô, fazendo show lá em Amazonas. Agora você tá fazendo show pelo Brasil inteiro. Então, agora eu decidi me transportar pra cá. Você tá morando em São Paulo? Eu acho que acredito que aqui eu ficaria mais perto do que eu quero. E você tá gostando de São Paulo ou você tá sentindo Eu muito tô frio? nessa além- transição. Já tinha vindo algumas vezes, Aham, passado pra uns entender. dias, voltado e De tal. barco.
Eles... Cheguei pelo Tietê. Chegou e pelo tal. Tietê. Desci aqui do Rio Pinheiro. Ele não consegue andar de ônibus, ele treme. tem que Ele... andar de Não consegue andar de ônibus. O cara treme, faz sinal pro Não, metrô. aí agora eu tô aqui e tal. Mas essa transição tá foda, mano. De clima, principalmente, entendeu? Por exemplo, eu não tô conseguindo ficar à vontade porque eu sou acostumado a estar dentro de casa e estar sem camisa. Aham. Aí aqui não dá pra você estar dentro de casa, tá ligado? Frio da desgraça, Pra mano. você é tudo frio, né? Então, todo tempo eu tô com frio. E o todo que tempo te eu tô com assustou frio. aqui em São Paulo, assim? Tipo, shopping, sei lá, Eu acho que... metrô pra caralho. Eu acho que quantidade de morador de rua, mano. A gente Isso aí me acaba pegou também sendo um achismo de São Paulo, assim, mas né, cara? é bizarro, mano. É bizarro mesmo. É bizarro, tipo, é muita gente e de fato ninguém se Isso importa. não tem tá muito ligado? lá em Ninguém Manaus? se importa. De fato ninguém se Ninguém importa. Mas em olha, Manaus velho. não tem muito? Começou a ter agora por causa das migrações, né? Os venezuelanos, haitianos, assim, mas são grupos específicos, você sabe que os caras não são dali. Mas assim, quando teve a primeira leva dos venezuelanos chegaram, aí a prefeitura já abriu pontos de apoio em quadras e tal pra receber essa galera, pra galera não ficar na rua, entendeu? E como funciona a questão do venezuelano pro manauara? Porque tem essa coisa toda, Venezuela, comunista. Né? A gente viveu essa turbulência política. Quando vem venezuelano, eles são bem recebidos, você conhece venezuelano, vocês não se conectam, como é que é? Então, é porque a gente tinha a primeira da galera chegando de fora na cidade, há pouco tempo teve os haitianos. Foi na época do terremoto do Haiti. Então a gente recebeu essa demanda de haitianos lá. E os haitianos são batalha pra caramba, mano, tá ligado? Era cara de, tipo, você tava no busão assim, tu olha pro lado, aí o haitiano ele tá vendendo água, quando o sinal abre, ele pega o dicionário pra entender o teu idioma. Demais, e aí, hein? tá ligado? Em alguns meses esse cara já tá trampando, porque geralmente era um cara que ele era médico, ele era enfermeiro, já tinha sua profissão e tal. Com os venezuelanos é outra realidade, é totalmente diferente. Por exemplo, especificamente para Manaus, a maioria dos venezuelanos foram venezuelanos indígenas que foram para lá. Tipo, Então, no interior da Venezuela. Era uma galera entendi. que já vivia de assistencialismo há muito tempo, Entendi. né? E aí quando eles chegam lá, pra visão da maioria dos manauara, mano, esses caras são preguiçosos. Entendi. Tá ligado? Porque eles falam, mano, a gente foi sustentado o tempo todo, Aham. então a gente tá aqui e a gente quer viver do mesmo jeito. E era papo de tipo assim, vamos fazer uma ação e levar sopa pra galera? E por que sopa? Ninguém quer comer sopa não, pô. Tem como conseguir uma marmita mesmo negócio? Neste nível. O que vocês querem? Não, a gente tá precisando aí que o governo pague 3 meses de aluguel e dê um salário pra cada um pra gente poder, né, se manter aqui e tal. Se não tem como viver, né? Então é uma treta outra cultural, mentalidade. E aí a gente, por ter a referência dos haitianos, que era batalha pra caramba. Vocês ficaram próximos aos haitianos e meio bravos com os E venezuelanos. aí a gente fala, pô, mas esses caras são preguiçosos pra caralho e tal. Então, assim, são poucos hoje venezuelanos inseridos que, assim, no mercado mesmo. Que louco, né, cara? Garçom, Porque tem a, cabeleireiro ver, e tal. tem a ver com a coisa da cultura do país, né? Porque eu trouxe aqui o haitiano, que cara legal, cara, o Kens. O moleque fala com 16 idiomas, Os caras sabe são assim? foda, O cara né, estuda mano? pra Os caras são caramba. foda. O cara, ele já nasce na batalha, entendi. Porque assim, ele não depende do governo, porque nem o governo é bom. Né? Não que a Venezuela seja bom, mas é que é uma coisa meio tipo, você já Já nasce... não tinha isso, né? Ele já não tinha essa mão na roda antes, entendeu? Bota na legenda aí, Maurício Meirelles acha a Venezuela boa. É isso, A gente mas acaba com ele essa. defende o comunismo. Ó, na descrição do vídeo aqui estão as redes sociais aqui do Roger. Eu acho que vale muito a pena você seguir as redes. Eu acho que cara, cada vez que tem comediante espalhado pelo país é muito legal. A gente que vive dessa porra aqui, a gente tenta ser unido o mais possível, né? O que dá mais possível, eu ia falar. Você tá se Eu enrolando me enrolei todo, né? inteiro. Mas enfim, porra, dá moral pro cara, o cara tá batalhando pra caralho, eu acho que é um puta cara legal. Segue ele, deixa o like, é importantíssimo, e escreve aqui como que é o açaí que você conhece, só pra te dar uma engajada. Siga o Marcão também, por que você não falou pra galera seguir o Marcão? Porque o Marcão tá insuportável atualmente. Não, tá mandando bem. Ele quer ganhar tênis de graça. Eu queria só ganhar tênis Qual de tênis graça. que você Qualquer quer? tênis de graça. Mas você tá insuportável. Eu Tá posso ser difícil. mais merecendo, suportável tá por merecendo. Você tá tênis. insuportável. A galera do comentário tá puta com você. A galera gostava de você. E aí a galera fala assim, maluco, mas ele só fala, epa, oi, Ó, oi, tá aqui, olha ó. lá. Ele se perdeu Eu vou no num personagem. comentário, Entendeu? comentário qualquer aqui, Puta. ó. Galera, valeu, obrigado. Marcão é Tchau, tchau. maravilhoso.